E aí? Será que a Terra é esférica? Será que a Terra é plana? Que dúvida cruel, só que não. Tudo bem com você? Nós estamos aqui juntinhos de novo para discutirmos esse assunto bem interessante. Tem bombardeado a internet, as redes sociais, aí com as pessoas com seus argumentos, né? Será que é esférica? Será que a Terra é plana? Hoje nós estamos aqui para discutirmos algumas evidências, inclusive provas, né? De que a nossa Terra, de fato, é esférica. Não é uma bolinha lisinha, bonitinha, lógico, ela tem as suas reentrâncias, né? Nos polos, a gente percebe ali um formato mais ovalado, mas ela é esférica e não achatada, e não plana, como alguns vêm discutido por aí. Na verdade, desde os primórdios, nessa discussão existe. E se você for ler o argumento aí dos carinhas que defendem a Terra plana, a gente fica até de cabelo em pé, né? Mas hoje nós estamos aqui para argumentarmos a respeito da esfericidade da Terra, né? Então vamos lá, vamos discutir aqui algumas questões dentro desse assunto. Você está preparado? Eu estou super, vamos lá. Primeiro de tudo, as constelações. Vocês sabem que grupamento de estrelas que parecem formar um desenho no céu, nós chamamos de constelações. Então, as constelações, elas não são visíveis de todos os lugares. As constelações vistas no hemisfério norte, elas não são vistas no hemisfério sul. Algumas, dependendo da posição da Terra, a gente ainda consegue avistar. Mas o céu que a galera vê lá no hemisfério norte não é o mesmo céu que nós vemos aqui no hemisfério sul, né? Numa noite bacana, assim, quando você consegue ver o céu, as constelações, elas estão em posições diferentes. À medida em que a Terra gira, dependendo da sua inclinação, a gente já consegue perceber algumas constelações que às vezes ficam ali intermediárias, para a gente ver um pouquinho do que aparece do outro lado. Mas se a Terra fosse plana, isso não aconteceria. Todos nós teríamos o mesmo céu. Todos nós veríamos a mesma coisa no céu. Se a Terra fosse plana, uma pessoa em cima de um prédio em Miami veria as luzes lá em Nova York. Porque numa Terra plana, o campo de visão ele aumentaria. Então, o céu ele seria o mesmo para todos nós. Observando constelações e a diferença nos pontos do céu à medida em que a Terra gira, isso deixa uma evidência bem clara para a gente de que a Terra não é plana. Quer ver uma outra coisa? O eclipse. Quando o eclipse foi percebido, observado pela primeira vez, a sombra que o Sol fazia na Lua quando batia na Terra, né? O Sol batia na Terra e essa sombra era projetada lá na Lua. E como era essa sombra projetada lá na Lua? Era um risco? Não, é uma esfera. Mas quem pode garantir que é realmente exatamente ali a sombra da Terra projetada ali na Lua? Gente, olha aqui embaixo. Quando a sombra, o Sol bate em nós e a nossa sombra é projetada na parede ou no chão, o formato é exatamente o mesmo. Nós estamos nos vendo na sombra. Nós estamos nos vendo no chão ou na parede. Então, quando o Sol bate na Terra e a sombra da Terra é projetada na Lua, o que nós vemos é uma esfera. Nós não estamos vendo um risco achatado. Estamos vendo uma esfera. Estamos percebendo ali um círculo. É mais uma evidência de que a Terra não pode ser plana. Uma outra coisa, já que estamos falando de sombra, né? É um pesquisador chamado Eratóstenes, nome complicado que esse povo tinha antigamente, né? Eratóstenes teve uma ideia. Ele pegou um dia e ele colocou varas em pontos diferentes, né? Aqui eu estou mostrando em Alexandria e em Siena, no mesmo horário, meio-dia. Se o Sol fosse igual para todos, se a Terra fosse plana, o Sol seria o mesmo para todos, certo? Eratóstenes, que nome é esse?
A gente tem que conversar com a mãe desse cara. Já se foi, né? Há algum tempo. Mas, enfim, vamos nos focar na importância que ele teve aqui para evidenciar para nós a esfericidade da Terra, né? Então, meio-dia, ele colocou hastes em Siena e em Alexandria, no mesmo período. O Sol deveria ser igual para todos, só que não. Em Siena, não fez sombra, mas em Alexandria, o Sol já batia de forma diferente, fazendo sombra. Então, em Alexandria, tivemos sombra. Só se a Terra fosse esférica, para termos essa diferença na iluminação do nosso planeta. Outra evidência de que a Terra só pode ser uma esfera. Mas as evidências, elas não param por aí. Tem mais coisinhas aqui para a gente conseguir observar e eu vou mostrar isso agorinha mesmo para você. Vamos lá! Quantos aqui já tiveram oportunidade de avistar navios no porto? Quando a gente vai ali para Pontal do Sul, né, que dá para ver a Ilha do Mel, ali tem um porto, né, onde a gente consegue perceber ali alguns navios vindo, né? Aqui no Paraná nós temos o porto, não sei quantos aqui tiveram a oportunidade já de observar isso. Quando você vai ali para Pontal do Sul, que dá para ver a Ilha do Mel, dá para ver os navios chegando, né, para atracar. Quando você percebe os navios se aproximando, a gente vê primeiro a parte de cima e à medida em que ele se aproxima, a gente vê a proa. Se o navio estivesse indo, o que a gente observa? Primeiro desaparece a proa e depois desaparece a parte de cima. Se a Terra fosse plana, isso não aconteceria. Nós veríamos o navio por igual, sumindo, 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 até desaparecer no horizonte. Mas como a Terra é uma esfera, se está vindo, primeiro aparece a parte de cima e à medida que vai subindo, a gente vê a proa. Se estivesse indo, primeiro afunda a proa e depois desaparece a parte de cima. É uma outra evidência de que a Terra é uma esfera. Quer ver mais uma coisinha aqui? Vamos voltar. E, além dos navios, vamos ver de cima. Se você já teve a oportunidade de voar, a cerca de 11 quilômetros de altitude, a gente já consegue perceber, olhando para o horizonte, uma curvatura da Terra. Se a gente tivesse o privilégio de viajar no Concorde, que consegue chegar até uns 15, né, quilômetros, são aviões de grandes altitudes, daria para ver muito mais, porque quanto mais alto, mais a gente avista a curvatura. Se a Terra fosse plana, não faria diferença a altitude. De uma certa altitude X, nós já teríamos uma visão muito mais ampla, muito maior. Mas como a Terra é uma curvatura, nosso campo de visão ele vai se limitar a uns 5 quilômetros, simplesmente. Acontece que se você subir em cima de uma árvore, você consegue ter um campo de visão. Se você subir uma grande montanha, você percebe que o seu campo de visão ele aumenta. Isso só acontece em algo esférico. Você tem que aumentar a altitude para ampliar o campo de visão. Se fosse plano, não precisaria disso. Não, de uma certa altitude, o campo de visão seria o mesmo. Nós já teríamos uma amplitude na distância em que a gente consegue avistar as coisas, né? Uma outra coisa muito simples. Dia e noite. Fala para mim. Se a Terra é plana, o Sol ele não é o mesmo? Como teríamos dia? Como teríamos noite? Segundo os terraplanistas, o Sol é que se movimenta. Então, se o Sol está para cá, é dia aqui, noite aqui. Aí o Sol passeou para cá. Aí é dia aqui e noite ali. Acontece que quando é dia para nós, lá do outro lado, é o Japão. Eu baixei um aplicativo chamado Skyview e é muito legal. Porque quando você aponta para cima, tá a Lua. Se você apontar para o chão, ele mostra que do outro lado do globo está o Sol. O Sol está do outro lado. O Japão está lá do outro lado. É dia para nós. É uma evidência fortíssima de que o nosso planeta está exercendo um movimento giratório, um movimento de rotação. Então, nós temos aí
24 horas aproximadamente, determinando o período claro e período escuro, né? Mostrando que a Terra está girando aí em torno do seu eixo. Uma outra coisa, nós não teríamos as estações do ano se a Terra não girasse em torno do Sol, graças à sua inclinação, distribuindo períodos de claridade e escuridão, distribuindo também a temperatura no planeta, e assim formando as estações do ano. Se a Terra fosse plana e vivêssemos em uma estufa, como os terraplanistas acreditam, né, que nós temos um domo aqui em volta do nosso planeta, e um astro aquecendo, é um astro insignificante no tamanho, porque segundo os terraplanistas, o Sol ele é bem pequenininho, né? E as estrelas são pontinhos que ficam para fora desse domo, né? Então, esse domo, essa estufa, junto com os gases que nós temos aqui, como o gás carbônico, por exemplo, fariam com que a temperatura no nosso planeta fosse simplesmente insustentável, aqueceria demais, porque nós não teríamos essa dispersão desses gases estufa levando o calor. Não teria condições de nós termos, por exemplo, os polos. Não teria condições de nós termos a Antártida, né? Os polos do nosso planeta congelados, que são extremamente importantes para ajudar a distribuir o clima aqui no nosso planeta. Quer ver uma outra coisinha que a gente vai trabalhar também? Gente, a própria gravidade. A própria gravidade deixa claro para a gente de que nosso planeta é uma esfera. Porque quando a Terra cria essa distorção no espaço, essa bola de massa considerável aqui, ó, fazendo toda essa distorção no espaço, cria-se um movimento giratório aqui, ó. Tanto que a Lua nos acompanha, tanto que nós giramos em torno do nosso próprio eixo. E a distorção que o Sol cria, graças à sua massa, faz com que os planetas consigam girar em torno dele. E esse movimento giratório acelerado já faria com que os planetas fossem uma esfera. Já faria com que o movimento fosse circular, moldando esse formato esférico dos planetas, como a gente percebe. E se, meu querido, você pegar uma luneta e olhar para o espaço, pegar um dia em que os planetas se alinham, como tivemos agora, recentemente, nós tivemos Marte, Júpiter e Saturno alinhados, e você conseguir olhar, você vai ver formatos esféricos, ou será que corromperam também a lente de todos os telescópios que existem nas lojas, né? E a gente, de fato, não consegue mais ver o céu. Vai para um local onde você consegue uma altitude, um céu escuro, e olha para cima. E você vai conseguir observar o céu e perceber, né, a estrutura desses planetas, ou da própria Lua, que é o astro que está aqui mais pertinho de nós, né? Eu não sei se você já tentou olhar para o Sol. Quando você tenta olhar para o Sol, que graças a essa quantidade de luz, a nossa pupila fecha rapidamente, e aí fica uma luz voltando, assim, quando o nosso olho fecha, né? Fica brilhando um formato esférico. Não sei se você já percebeu isso. Você fecha o olho rapidamente e aí você percebe aquele brilho esférico voltando. Gente, eu nem estou levando em consideração aqui fotos da NASA, imagens dos satélites, porque os terraplanistas nem acreditam que os satélites estão em órbita, né? E para os satélites permanecerem na nossa órbita, eles estão sofrendo a ação da força da gravidade, fazendo loops constantes, né? Alguns dos satélites, né? Girando ali em torno da nossa órbita. Fotos de satélites que foram enviados por todo o espaço, trazendo imagens belíssimas, maravilhosas para nós, as estações espaciais, eles nem creem nisso de fato, né? Mas se você levar em consideração tudo isso, as provas elas já estão aí para nós, né? Elas já estão aí evidenciando e comprovando de que o nosso planeta é uma esfera e graças a essa esfericidade e os movimentos que permitem rotação, translação e tantos outros movimentos que a Terra realiza, nós temos toda essa distribuição, toda essa dinâmica de períodos claros e escuros, de distribuição de temperatura no planeta condicionando a nossa vida aqui. Até a próxima aula. Fica com Deus.